A gente está precisando conversar. Ah, sim, também queria falar com você. Então, era disso que eu estava falando. Então, conversemos. Sim, ótimo. Cara, você já reparou que a vida real tá parecendo ficção? Pois é, foi exatamente a partir disso que eu tive as ideias que eu tive, que eu queria te falar. Poucas pessoas são ótimas quando jovens. Eu te falei da história que eu fiquei presa num vaso? Vaso? E como você coube? Ah, eu era criança e queria me esconder dos meus pais. Aí eu tive uma certa dificuldade de entrar, eu fui me enfiando aos poucos e eu sempre tive ombro largo, então eu tive que entrar meio na diagonal, assim. E finalmente eu consegui entrar e me dei conta que a minha cabeça não ia passar toda. Mas eu fiquei ali confortavelmente escondida. Aí eu quis sair e não dava mais. Aí eu tive que berrar, chamei minha mãe, que se desesperou. Não sei se com o fato de eu estar presa ali ou se dela perder o vaso. Era bonito? Era um vaso de barro, meio fino, assim, meio pintado, trabalhado, meio indígena. Índio faz barro? Deve fazer. Aí minha mãe veio com o maior martelo que tinha em casa e começou a quebrar o vaso. Que história era aquela que você falou de mudança de território, interseção de território? Acho que isso não existe. Os territórios são bem definidos. Você ouve esse silêncio? É quase branco. Eu diria branco gelo. Tem diferença? Ah, mais pesado. Qual? Qual que é? Qual é mais pesado? Ah, sei lá. Ué, mas você acabou de falar. Ah, eu falei porque sou bonito, denso. E você fala uma coisa só porque ela é bonita? Bonita? É, o som. Ah, no começo é pelo som, depois vai descobrindo. Tá, a gente falava do silêncio. No som do silêncio. Você pode ouvir? Por quê? Você escuta sons que você não pode ouvir? Não. E depois? Depois o que fica é eco. De atenção. Não acho. Você tá vendo aquilo? O quê? Aquilo ali. Cara, eu tô vendo uma sombra. É disso que você tá falando? Uma sombra? Tá com medo? Medo de uma coisa que eu nem sei o que é? Medo de estar sendo olhado. Eu acho que é um olho. Que estranho isso, não é? Da gente poder o tempo inteiro estar sendo observado, monitorado, controlado. Eu queria que alguém ficasse. Você não está entendendo o que eu estou falando. Estou falando de controle. Paranoia. Saiu uma notícia no jornal essa semana sobre artrite. Parece que suspeitam que esteja ligado à nutrição. Era sobre um estudo feito com alces com artrite numa região do Alasca. Ah, outro dia eu vi um filme. Eu não vou lembrar o nome agora, mas era no Alasca também. E tinha uns bichos que falavam. Falavam? É, eles tinham uma voz e viam os humanos e achavam estranho. Mas parece que eles eram subnutridos quando estavam na barriga da mãe e aí ficavam nessa condição. Aí eu fico pensando, Pensando o quê? ah, eu penso que no final das contas a culpa é da mãe. O que me interessa é a informação. O que fazer para não ter artrite? Terapia de regressão? Eu tenho pena deles. É dessa forma que a gente deve se sentir? É essa relação que a gente deve ter de pena? Pena de quem? Eu queria ser um alce. Eu não quero ter artrite. Você só pensa em você. Os alces não pensam em ninguém. Lembrei De quê? o nome do filme. Ontem me aconteceu uma coisa muito Ontem estranha. me aconteceu uma coisa muito estranha. Comigo também. Comigo Você não vai também. acreditar o que Você não vai aconteceu. acreditar o que aconteceu. Eu tinha começado a falar. Eu tinha começado a falar.
E aquela conversa? A da mudança? Eu tenho mudado minha atitude em relação a várias coisas e você não percebe. Eu não estava falando disso. Estava falando da mudança de apartamento, física. É até impossível viver nessa cidade. Eu estava ouvindo isso outro dia. Que toda cidade que fica cara fica desinteressante, porque o único valor que passa a existir é só o do dinheiro. Aí ficam transformando a cidade num zoológico para gringo. Galpões brancos, sorro na favela. Para rico. Você adora esse discurso purista, engajado, mas na verdade adora um cubo branco. A minha impossibilidade é outra. Quer ajuda? Quando eu morava em Nápoles, havia à porta da minha mansão uma mendiga, a quem eu tirava alguns níqueis antes de subir no meu carro. Um dia, surpreso por nunca ter recebido um único obrigado, encarei a mendiga. Ora, como a encarasse, descobri que o que eu tomara por uma mendiga era, na realidade, um caixote de madeira pintada de verde, que continha terra vermelha e umas bananas podres. Eu vandalizo, tu vandalizas, ele vandaliza, nós vandalizamos, vós vandalizais, eles vandalizam. Eu queria ser o pai dos meus filhos. É fácil dizer isso. Por que falam inveja branca? Existe uma inveja preta e ela é ruim? Inveja é inveja, porra. Você não entendeu nada. Inveja é um sentimento ruim. Quando ela é branca, ela não é tão ruim assim. Ela é mais leve, ela não deseja o mal. Ah, isso eu entendi. Saiu do seu esconderijo? Estava vendo os carros passarem. Saiu do seu posto de batalha, né? Sentado no nosso balancinho. Você sempre elogiando as sombras. E aquela história de alces com artrite? A gente está precisando conversar. Ah, sim, eu também queria conversar com você. Então, era disso que eu estava falando. Então, conversemos. Essa vida está muito ficção. Poucas pessoas são ótimas quando jovens. Te contei quando eu fiquei preso dentro de um vaso? Um vaso? Como é que você coube? Ah, eu era criança. Fiquei ali, confortavelmente escondido. Era bonito? Era fino, trabalhado, pintado. Meio indígena, sabe? A gente faz barro. Cara, esses índios que moram na cidade, hein? Eu vandalizo, tu vandalizas, Eu ele vandalizo, vandaliza. tu Nós vandalizas, vandalizamos, vós ele vandalizais, vandaliza, nós eles vandalizamos, vós vandalizais, eles vandalizam. Você tá vendo aquilo ali? O quê? Aquilo ali. Cara, eu acho que é uma sombra disso que você tá falando. Uma sombra? Tá com medo? Medo de alguma coisa que eu não sei o que que é? Não, medo de estar sendo olhado. Eu acho que é um olho. Peraí, eu vou ver o que que é. Cara, é muito estranho achar que a gente pode estar sendo observado, monitorado, olhado o tempo inteiro. Eu bem queria que alguém ficasse. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando de controle. Paranoia. Saiu uma matéria no jornal essa semana sobre artrite.
Parece que eles estão suspeitando que tem a ver com nutrição. E aí era um estudo feito com os alces com artrite no Alasca. Olha, eu vi outro dia um filme, eu acho que era na Alasca também, eu não lembro o nome, mas eram uns animais que falavam. Falavam. É, eles tinham uma voz e viam os humanos e achavam eles estranhos. Parece que eles tinham sido subnutridos quando estavam na barriga da mãe e ficaram nessa condição. E aí eu fico pensando... O quê? Eu fico pensando se no fim das contas a culpa não é da mãe. O que importa é a informação, é saber o que fazer para não ter artrite. Terapia da regressão. Eu fico com pena deles. Pena. É assim que a gente tem que se sentir em relação às coisas, sentindo pena. Pena de quê? Eu queria ser um alce. Eu não quero ter artrite. Você só pensa em você. Os alces não pensam em ninguém. Lembrei Do quê? do nome do filme. Ontem me aconteceu uma coisa muito estranha. Comigo também. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu tinha começado a falar. E aquela conversa? É da mudança? Tenho mudado minha atitude com relação a diversas coisas e você não percebe. Não, eu tô falando da mudança física, de apartamento. Tá impossível viver nessa cidade. Outro dia eu ouvi alguém falando isso, que quando a cidade vai ficando cara, ela vai ficando desinteressante, porque o único valor passa a ser o dinheiro. E ficam transformando a cidade num zoológico para gringo, com galpões brancos, sorro na favela. Para rico. Você com esse teu discurso purista, engajado. Na verdade, você adora mesmo um cubo branco. A minha impossibilidade é outra. Você quer que eu ajude? Eu queria ser o pai dos meus filhos. Fácil falar isso. Por que falar em inveja branca? Tem inveja preta e ela é ruim? Inveja não é inveja, porra. Não, você não entendeu nada. Inveja é um sentimento ruim, mas quando ela é branca, ela é mais leve, ela não deseja o mal. Não, isso eu entendi. A gente tá precisando conversar. Poucas pessoas são ótimas quando jovens. Acho que isso não existe. Os territórios são bem definidos. E depois? Que estranho isso, não é? Da gente poder o tempo inteiro estar sendo observado, monitorado, controlado. Eu penso que no final das contas a culpa é da mãe. Você só pensa em você. Eu tinha começado a falar.